E aí, para falar nesses grandes impactos, eu queria, né, o terceiro contraponto aqui é falar um pouquinho sobre o CPAP, né? Qual é o seu uso e quais são as suas indicações na neonatologia, principalmente na neonatologia, mas na pediatria como um todo. Bom, principal, o que já está comprovado, né, benefício, é que aquela criança prematura que teria uma necessidade de surfactante, se eu faço CPAP precoce na sala de parto, 50% não vai precisar do surfactante. Só de eu pressurizar já ao nascimento, primeiro com ventilador mecânico manual em T, depois com pronga binasal, enfim, a estratégia que cada serviço montar, fazer o CPAP precoce vai reduzir a necessidade de surfactante, o que melhora o prognóstico dessas crianças. Além disso, a gente reduz o tempo de ventilação mecânica invasiva. E isso vai reduzir a displasia broncopulmonar. Lembrando que o CPAP, ele vai ser uma pressão contínua positiva das vias aéreas. Então, se eu fosse fazer um traçado para te mostrar o que é o CPAP, é como se fosse uma linha reta contínua, aonde, independente se a criança está inspirando ou expirando, ela está recebendo essa pressão contínua que distende a sua via aérea, reduzindo aí o risco de obstruções e vão garantir uma melhor capacidade residual funcional para os alvéolos. Para que o CPAP funcione, é muito importante, isso aí é uma responsabilidade da equipe multi, então médico, enfermagem e físio, é muito importante a adequada colocação do CPAP, a escolha da pronga correta. Na maioria das vezes, o CPAP vai ser feito através de prongas binasais curtas, né, que a gente coloca no nariz da criança. A escolha do tamanho dessa pronga é essencial para o sucesso do CPAP. Aqui, neste método ventilatório, é importante que a pronga oclua mais da metade da narina da criança, mas não 100%, porque se for 100%, tem risco de lesão de septo e falha do método por conta da lesão de septo. Então, ela tem que ser um tamanho grande o suficiente para ocluir, mas sem que seja 100%, para que reduza o escape, tanto pelo nariz quanto pela boca. Se tem muito escape no CPAP, muitas vezes vai ser difícil conseguir fazer uma ventilação adequada, principalmente com o ventilador. A gente já vai falar dessas diferenças. Então, a escolha da pronga é essencial, o tamanho dela é essencial. Lembrar que a pronga, idealmente, também é uso único. A gente sabe que no SUS, muitas vezes, já trabalhei em lugares onde era reesterilizado do reesterilizado. Eu brinco que nos 4 anos de residência, os 4 anos que eu trabalhei de assistente, era a mesma pronga, porque colocava no nariz da criança já machucava, o que é um problema. Deveria ser, ela é mais rígida, mas quando ela é esterilizada, ela fica muito, muito rígida. Então, ela é de uso único, é importante escolher o tamanho certo, é importante fazer uma fixação adequada, que implica, geralmente, colocar uma proteção na pele, que pode ser um gel de hidrocoloide, para depois fazer a fixação aqui, por cima desse gel de hidrocoloide, e tem que fixar também na touca. De modo que, se isso não é feito de forma correta, ela vai angular e levar à lesão de septo. Ou então ficar muito solto, escapar e não fazer a ventilação adequada. Além da pronga binasal curta, a gente também tem a opção de usar a máscara nasal. Alguns lugares, inclusive, têm o hábito de alternar. Por que a alternância poderia ser interessante? É uma estratégia interessante. Porque significa que, se eu, de tempos em tempos, modifico de pronga para máscara nasal, eu vou mudando os lugares de pressão e aí diminui a chance de falha do CPAP por conta de lesões de septo ou da asa nasal. Fora que, na hora que você está tirando o CPAP para trocar, alternar, né, a interface, você também tem a chance de fazer uma boa vistoria das narinas para tentar prevenir lesões. Alguns lugares também fazem uso de géis de cloreto de sódio para umidificar bem e reduzir as lesões. Isso tudo em conjunto ajuda no sucesso do CPAP. CPAP também é importante falar o seguinte, né? A gente tem 2 modos de fazer o CPAP. Eu posso fazer o CPAP no ventilador, ou eu posso fazer o CPAP em bolhas. O CPAP no ventilador, ele tem o fluxo sob demanda. Isso significa que a criança está lá no CPAP, ela está chorando, escapando o ar, o aparelho identifica que escapou o ar e ele vai compensar, ele vai entender que houve uma demanda de dar mais volume, mais pressão para tentar compensar a fuga. O problema disso, que claro, na teoria é muito bom, o problema é que tem uma hora que a criança está chorando tanto, está escapando tanto, o aparelho está aumentando tanto, que ele entende que é inseguro continuar a ventilação, e aí ele interrompe o fluxo.
E com isso, naquele momento, a criança fica sem suporte ventilatório nenhum. E aí ela pode fazer queda de saturação, bradicardia, e se isso for muito frequente, eventualmente até ser entubada. A outra grande vantagem desses aparelhos é que eles têm alarmes que nos orientam, que você consegue ver monitorização, curvas, volumes, e tudo isso ajuda no raciocínio clínico. Mas nesse ponto de bloqueio, né, interrupção do fluxo por conta da compensação, a vantagem, se isso está acontecendo, sugiro, se você tiver num serviço que também tem CPAP de bolhas, migra para o CPAP de bolhas. O CPAP de bolhas, ele é um mecanismo onde você tem um copo preenchido de água e você coloca uma régua nos centímetros de água da pressão que você quer oferecer. Ele tem a vantagem de que ele funciona com fluxo contínuo. Então, mesmo a criança lá berrando, ele vai manter a pressão desde que eu tenha o fluxo liberado e a água preenchendo e borbulhando. Então, é uma boa estratégia antes de pensar em entubar, por exemplo, bota no CPAP de bolhas. Ele não vai ter nenhum tipo de monitorização, alarmes, então esse é o lado ruim. Só que parou de ouvir o barulho das bolhas, olha que não está ventilando e vai lá e coloca mais água ou liga mais, manda mais fluxo de gás para essa criança. E ele pode ser conectado também a um blender para você fazer aí a mistura de gases. Uma outra vantagem legal específica do CPAP de bolhas é que ele tem o chamado ruído. Significa que eu coloco lá 6 centímetros de água, mas essas bolhas elas ficam oscilando ao redor desses 6 centímetros. Então, alguns alvéolos vão receber uma pressão abaixo, outros acima. Então, teoricamente, é uma maneira de o alvéolo que está aberto, ele recebe menos pressão, e o alvéolo que está fechado, ele recebe mais pressão, e com isso o pulmão fica mais homogêneo. Então, isso também é uma outra vantagem importante com relação ao CPAP, especificamente o CPAP de bolha. Não existe CPAP melhor. CPAP melhor é aquele que a equipe sabe fazer, sabe conduzir e que tem as melhores práticas. Falando especificamente agora das vantagens do CPAP, eu queria só pontuar um último detalhe, né? CPAP que faz uma boa técnica, sem lesão de septo, que é feito de forma precoce, que é feito sem machucar a cabecinha da criança, sem fazer lesão de septo, e que reduz as taxas de intubação, sem dúvida nenhuma são aqueles mais vantajosos para os nossos bebês.